Palmeiras vai ser campeão, ganha de 3-0 no primeiro tempo, Corinthians tem 3 jogadores expulsos e ganha de 1-0 na prorrogação. Quando eu voltei em mim, eu falei, tô morto. Deu até detalhes, né? Tô morto. É. Uhum. Fui conversar com o senhor Ogum. Encerrou minha carreira. Graças a Deus. Não vou ter mais que ter essa missão. Ele ria pra mim, como você riu agora. Calma. Aquele jeito dele, calma. E te vira as costas e sai. Qual era meu medo? A torcida do Palmeiras vai me matar. E se o Corinthians tiver 3 jogadores expulsos, vão achar que eu fiz algum trabalho para que o Corinthians tivesse 3 jogadores expulsos. E não foi feito trabalho nenhum. Foi feito o que eu fiz durante 12 anos com o Vanderlei. Ir pro hotel, ficar lá rezando, ver nome por nome de quem está na convocação, quem pode jogar, para quem ele quer que eu rezo. Entendi. Eu acerto uma previsão dessa. Que essa é uma previsão que foi muito mais difícil quando a NASA veio me buscar. Quando eu previ a caída da Charlotte, a NASA ela veio me buscar para saber como é que eu podia saber que ia cair. Aquela era muito mais fácil do que essa do Palmeiras. Como é que um jogo que não aconteceu, você puder dar todos esses detalhes? E recentemente eu estava trabalhando com um time, e que eu sou santista, eu falei para ele, o Santos vai cair ou não? Riu para mim e não falou nada. Voltei a insistir. O Santos ia jogar, eu falei, me ajuda nesse jogo. Eu tinha ido com o Guido, que é um jornalista lá que tem um programa de TV, e eu falei que o Santos cairia. Briguei com o ex-presidente do Santos, tudo. E eu pedi para o senhor Ogum, antes de fazer esse programa, que ele me ajudasse. Ele riu, eu falei, ele vai me ajudar, o Santos não vai cair. Eu estou fazendo um programa de televisão, ele fala, o Santos vai cair. E eu tive que falar, porque se eu não falo, ele me pega e fala. Eu estou aqui com você. Ele está comigo. Se ele mandar eu falar alguma coisa e eu não te falar, ele vem e me pega. Então o médium não sabe nada da previsão. Nem no momento que ele faz, porque ele não sabe se vai acontecer ou não. Entendi. Ele sabe como vai acontecer. Só ele sabe se o uso do livre-arbítrio a pessoa vai ter ou não. Porque se eu fizer uma previsão para você, e você tem o direito do livre-arbítrio, você fazer pode a escolha, mudar né? aquele caminho. Você pode mudar. Ele sabe se você vai usar aquilo ou não. Por isso que às vezes você vê uma pessoa que médico diz, não tem salvação, já foi. Se o espírito daquele corpo vem em busca do livre-arbítrio, o médico erra. O médico também erra. Sim. Agora, só o teu mentor espiritual sabe se vai ser concedido o direito do livre-arbítrio ou não. Então, o que é o médium? É nada. O médium não sabe nada. Como dizia Chico, essa é uma religião que é um poço muito profundo que nós não enxergamos ainda o fundo desse poço. É bem complexo, né? Muito. E o Ogum fala com o senhor, né? Tem outros... Chama de você. Ah, é verdade, desculpa. O Ogum fala com você. Tem outros mentores, além de Ogum, que... Sim, sim. Por exemplo, lá dentro do templo, eu brinco muito com quem trabalha comigo. Lá fica um herê comigo 24 horas por dia. Onde eu vou, ele vai junto. Mas ele fica falando? Perturba, fala de um, fala de outro. Eu tenho um preto velho que se chama Pai Felício. Sei. Ele me acompanha muito. Tá. Muito. O médico que me operou quando eu tive esse acidente que eu te contei, chama-se Dr. Lira. Foi deputado, foi médico lá em Itápolis. E foi ele que me operou, e depois que ele me operou, que me salvou minha vida, de quando a serra me pegou, porque a serra me pegou assim no meio da minha perna, ela me estraçalhou. E ele veio a falecer, depois de 4 dias ele desencarnou, que ele me operou. Ele fala comigo o tempo todo.
o tempo inteirinho. E eu tenho muito dos orixás com quem eu mais tenho contato. Senhor Ogum é um contato, não te diria permanente o tempo inteiro, tá? Mas durante o dia, eu acho que das minhas 14 horas que eu fico acordado, eu acredito que 10 horas ele tá lado a lado comigo. Eu tenho uma amizade, um carinho muito grande com Oxum, muito, e com Yansan, né? O Baloaê me protege muito. Esses são aqueles que mais fica ao meu lado, que mais eu falo. Me dou com todos, gosto de todos. Mas esses são os que mais... Mas você chega a ver eles? Lógico, ou eu só, vejo ou como só eu ouvir? vejo você agora. É? Ah, tá. Eu converso com eles como eu estou conversando com você. Entendi. E você foi um dos videntes, acho que dos primeiros, né, assim, que está aí nos dias de hoje, a se tornar popular na TV, tá? Hoje com a internet, todo dia surge um vidente diferente, né? E às vezes a gente percebe que a pessoa às vezes não tem nem ética na hora de falar, às vezes a gente vê que a pessoa às vezes fala uma coisa para gerar mídia, né? Às vezes não é nem aquilo, né? A previsão, aquilo não vai acontecer, é impossível, tal. A gente às vezes que é leigo sabe, isso aí é impossível de acontecer. E você tem muita ética, né, na hora de falar, é sensato, nem tudo você fala, e tem pessoas que fala, né? Não tem ética nenhuma, né? Como que você enxerga isso nos dias de hoje? Todo mundo hoje aparece, né? Por causa da internet, qualquer vidente aparece. Antigamente precisava de TV ou rádio. Como que você enxerga isso? Pessoas que às vezes, né, usam a espiritualidade para, de certa forma, tá brincando, né? Será que vai ter alguma cobrança da espiritualidade? Como que você enxerga isso? Olha, o Senhor Ogum sempre me ensinou uma coisa para mim. Ele disse para mim que eu e ele temos uma missão a cumprir. Uma missão. Que se eu não for do jeito que ele quer, ele me abandona. Ele deixa. E que não seria bom para o meu desencarne. Que seria muito ruim para o meu desencarne. E que eu tenho uma pequena chance, uma pequena probabilidade, quando eu desencarnar, de não mais voltar. É muito pequenininha. E ela pode se tornar muito grande se eu não respeitar a minha ética mediúnica. Mediúnica. Sim. Você não pode ter ansiedade na espiritualidade. Como eu disse agora há pouco, você tem que dar valor à tua ignorância mediúnica. Ser um médico extremamente ignorante e não achar que você é o dono da verdade, que você é poderoso, que você pode tudo. Você tem que respeitar a mensagem que vem lá de cima. Quantas vezes quando eu fiz a previsão do Tancredo Neves, que eu disse, um grande nome na política virá a falecer, Paulo Maluf, por outro lado, aceitará a derrota no colégio eleitoral. Repórter era Julinho Saraiva. O editor do Notícias Populares era o Ibrahim Ramadá. Nós fomos para o cartório registrar isto. Tancredo desencarnou. Sim. Paulo Maluf ficou. E quem aconselhou o Fernando, filho do Sarney, a ser o vice do Tancredo? Não fui eu, mas eu cuidava dele, porque ele trabalhava aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, e eu disse para ele, quem for o vice do Tancredo é o novo presidente da República. Não falei isso nos jornais. O Sarney fala até hoje. Eu fui ser porque eu tive essa luz. E o Sarney tem um pai de santo lá em São Luís do Maranhão que é um espetacular médium, um espetacular pai de santo. Mas fui eu que fiz a previsão. Sim. Então você tem que ser sério. Eu poderia te enumerar aqui 40 mil previsões acertadas. E não previsões fáceis, previsões que foram de impacto.